This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. This summer, say I do. I am marrying a stranger. Like never before. Am I crazy? It's a whole new Married at First Sight on Peacock. Thank God I woke up in love. With new experts. My name is Dr. Lisa. My name is Paul Brunson. More couples. This could be the start of a very successful marriage. And more surprises. Or maybe not. Everything is just not enough. You're a little bit crazy. I don't know what's gonna happen. I want my fairy tale ending. Married at First Sight, streaming July 12th, only on Peacock. No dia em que eu produzia esse episódio, eu terminava um ciclo de 31 dias consecutivos trabalhando sem folga. Eu nunca tinha feito isso e não recomendo que ninguém faça, porque foi cansativo pra caramba. Chegou um ponto que perguntavam como é que eu tava, eu não sabia dizer se eu tava bem ou se eu tava mal, eu só respondia que eu tava exausto. E muita gente veio me perguntar como é que eu tava dando conta. E a verdade, pensando um pouquinho sobre o assunto, é que eu jamais daria conta. Pelo menos não sozinho, porque eu dei conta, mas tem um segredo. Todos que estão na minha retaguarda. Lá eu, né? Não, calma. Mas os que estão me dando cobertura. Eu passei muitos desses dias fora de casa, né? Na verdade, muitos não, mas alguns. O que quer dizer que eu fui muito ausente, por exemplo, nos afazeres domésticos. Eu não tava aqui pra dividir com a minha namorada os cuidados com nossos gatos, ou mesmo com a nossa casa. E ela assumiu responsabilidades além das que ela deveria ter que assumir. Isso pra me ajudar a realizar o meu sonho. Eu também não estive presente em compromissos familiares e em momentos importantes para os meus amigos. E eu contei com a inquestionável compreensão de cada um deles. E esse momento me fez pensar muito o tempo todo sobre o quão importante é ter aquilo que hoje a gente chama de rede de apoio. O quanto isso faz diferença e o quanto isso foi imprescindível para que hoje eu pudesse viver mais tranquilo esse momento tão importante e exigente da minha vida. Olhando por diversos pontos de vista, inclusive, tanto pessoais quanto profissionais. E se eu não pude desfrutar dos bons momentos de lazer com as pessoas queridas, eu tive a paz e a tranquilidade de saber que estava tudo bem, me sentindo apoiado e cuidado por cada uma dessas pessoas. Saiba que toda vez que minha mãe me ligou, ou mandou mensagem, ou expressou de alguma forma sua preocupação comigo, eu ouvia ela terminar com um gesto que nunca passou batido. Algo muito absurdo que só transmite compreensão e cuidado. Só eu sei o quanto de significado tinha em cada um daqueles "se cuida, meu filho, Deus te abençoe". Eu já falei em vários episódios por aqui sobre a necessidade da gente como ser humano se sentir pertencente a algum lugar, ou a um grupo. Mas acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre a sensação gostosa e segura de se sentir acolhido. Então eu só posso dizer que essa gravação aqui é para todos vocês que me fazem sentir seguro. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro, e hoje dentro da minha cabeça eu tô sozinho mais uma vez, assim como na semana passada. A verdade é que enquanto ainda tá rolando Copa do Mundo, tá difícil de organizar um tempo pra alguém gravar comigo. Os programas até 2 episódios atrás, que foi o episódio que eu gravei com a Jade, eles tinham sido gravados antes da Copa começar. E aí eu tinha alguma organização, algum tempinho pra poder de fato ter agenda e gravar com a galera. Depois, ficou simplesmente impossível. Então, esses 2 programas faz até sentido que eu faça eles sozinho, né? E tem um outro tema que talvez eu faça sozinho na próxima semana ainda, porque eu acho que é uma trilogia que se encaixa muito bem nesse momento de vida que eu tô passando. Mas deixa isso como um spoiler leve pra próxima semana, a não ser que eu mude os planos, né? O que pode acontecer muito rápido dentro dessa cachola aqui. Mas, gente, hoje eu quero falar justamente sobre as pessoas que me fazem ter liberdade pra ser quem eu sou, né? E para poder viver o que eu vivo. Eu não tô só falando sobre o meu trabalho e nem nada, eu acho que eu tô fazendo um papo genérico pra gente refletir sobre as nossas vidas e as nossas redes de apoio, né? Que às vezes a gente dá por garantido. Eu não sei vocês, mas eu muitas vezes dou. Eu sempre tive uma família muito presente e muito importante e participativa em tudo o que eu fiz. Toda festa de formatura, toda, enfim, festa de maneira geral, toda celebração e todo momento importante, sei lá, uma competição, alguma coisa, sempre trouxe junto a minha família, né? Minha família sempre se fez presente. Foi assim quando eu fiz meu primeiro texto de stand-up no palco, os outros também, a maioria deles minha família foi.
foi assim em cada um dos momentos relevantes, inclusive nos momentos de festa. Por exemplo, esse ano teve final da Champions League, a gente reuniu os ouvintes do Peladranet no bar pela, 8ª vez, 9ª, na verdade, foi o 10º ano, né? Na verdade, aniversário de 10 anos, então seria o 11º ano, mas dos 2 de pandemia não teve, então foi o 9º ano de encontrinho. E meu pai quis estar presente, foi a primeira vez que meu pai foi, mas meu tio Beto foi também, já tinha ido outra vez, minha tia Silene foi, então um parente mais distante nosso, um tio meu lá de São Paulo, conseguiu ir também, o Júnior. Então, minha família, ela quer se fazer presente, e isso aconteceu em todos os momentos, assim, mais trabalhosos, mais chatos também. Eu lembro de quanta mudança, né, eu passei, e eu comecei a me dar conta que isso não era comum, não era normal. Tô falando de mudança de casa, né? E os meus pais, até hoje, eles querem ajudar. Se eu mudar de casa, quando eu mudei aqui pra Araraquara, meu pai e minha mãe quiseram vir pra cá e ajudar. A gente contratou mudança pra trazer, mas pra arrumar e tal, a gente disse que não precisava. Mas pra minha última mudança em São Paulo, e pra todas as mudanças que eu fiz em São Paulo, meu pai sempre esteve lá presente também. Enfim, minha mãe sempre que pôde, para me ajudar a organizar as coisas, me ajudar a encaixotar tudo e etc. E eu comecei a perceber que isso não era tão comum, né? Quando eu via os meus amigos fazendo esse tipo de mudança. E eu não tô dizendo que era obrigação e que meus pais são melhores que os dos outros, mas são motivos pelos quais eu dei por garantido esse cuidado e esse carinho. Eu aprendi desde cedo a retribuir esse carinho, esse cuidado e a tentar me fazer presente para as pessoas. Tá me incomodando muito que meu óculos tá entortando, tá totalmente torto aqui. Então vai incomodar vocês a partir de agora, enfim, e vida que segue, né? Tá um pouquinho torto sim, não sei que eu fico com o rosto um pouco de lado que não parece tanto. Mas não vou fazer isso. Dito isso, eu comecei a perceber o quanto era raro o que eu tinha, o quanto era difícil o que eu tinha, e o quanto eu deveria dar valor, né? Ao longo dos anos eu fui percebendo e tal, mas quanto mais a parada se normaliza e acontece, menos você se preocupa com aquilo, porque aquilo vira normal, né? Vira tranquilo. Eu não venho aqui querer dar uma lição de moral, de o que a gente tem que fazer pelas pessoas, etc. É o contrário. Hoje minha ideia com esse episódio é só agradecer mesmo. Fazer um agradecimento aos céus e às pessoas que se fazem presentes na minha vida. Eu passei por um mês maluco, desde o dia 11 de junho até hoje, dia 12 de julho. Na verdade, desde o dia 12, né? Mas dá pra contar a tarde do dia 11 também, porque teve jogo. Foram 31 dias ininterruptos de trabalho. E aí, óbvio, né, que eventualmente eu descansei aqui e ali, fiz uma coisa ou outra e tal, mas a verdade é que eu não parei, né? Eu produzi 31 episódios do Jovem Nerd Esporte Clube, desde abril são 38 com o de hoje que saiu. Deixa eu contar quantos episódios do Peladranet também, porque Peladinha também teve episódio pra caramba. 7 episódios do Peladranet, contando com o episódio 800, que foi uma coletânea muito trabalhosa, na qual eu trabalhei essa semana. E pra você que não é ouvinte do Peladinha, por favor, escute esse episódio, porque ele é uma coletânea de melhores momentos dos últimos 99, e eu tenho certeza absoluta que você vai se divertir com esse episódio. Tá muito bobalhão, tá engraçado, e ele não fala sobre o futebol da rodada, ele tá com melhores momentos de comentários da gente solto, então vocês vão se divertir, eles estão contextualizados dentro do momento separado ali. E deixa eu diminuir um pouco a luz aqui, que tá um pouco estourando a minha cara, essa luz aqui tá me incomodando. Pronto. Então são 6 mais 31, 37 ao longo de um mês. Fora os episódios do Dentro da Minha Cabeça, né, que lançaram nesse intervalo também, que dentre episódios do Pensamento Extrusivo e episódios aqui do Dentro da Minha Cabeça regular, foram 9 episódios ao longo desse mês. Então são 37 mais 9, 46 episódios de podcast que eu publiquei em um mês. Isso fora os Reinaldo Jaquelines também, rapaziada, porque é verdade, eu não posso ignorar isso também não. 1, 2, 3, 4 episódios. Então foram 50 episódios de podcast, é isso? É isso. 50 episódios de podcast em um mês em que eu participei, gravei, tive que fazer vinheta, às vezes só publiquei, como os Dentro da Minha Cabeça, Pensamento Extrusivo, tive que gravar, fazer pauta, etc. Então assim, e fora as horas de live, né? Tantas horas de live feitas nesse meio do caminho. Eu trabalhei como nunca. E eu nunca vou romantizar o trabalho, porque eu acho que o trabalho é uma infeliz necessidade, né? Eu digo o trabalho salariado, né? O trabalho remunerado, a gente tem que fazer. Mas é muito louco, que eu já falei disso aqui algumas vezes, como o meu trabalho é um privilégio de poder misturar o que eu amo com o que me traz grana, então eu poder tirar um prazer daquela atividade que por vezes, mesmo eu amando, também é maçante, né? E talvez esse seja o spoiler da semana que vem. Eu já gravei um pouco sobre isso com o Dudu também, mas esse é um ponto de vista sobre a criatividade, né? Sobre você se forçar a ser criativo e você ter a necessidade de trabalhar, mesmo que com que você ame isso também, poder ser cansativo e te maltratar e te machucar por várias e várias vezes. Mas não é exatamente sobre isso semana que vem, então. E eu não sei nem se eu vou gravar sobre isso ainda, então assim, tô dando spoiler jogando ao Léo, talvez eu nem volte nesse assunto. Pois bem, mas para eu poder viver essa vida maluca e ter feito o que eu fiz, eu contei com a colaboração de tanta gente, de tanta gente, que chega a ser um absurdo eu não simplesmente vir aqui agradecer. E esse ano foi um ano de muito
reconhecimento pra mim. Não do meu próprio reconhecimento, mas de reconhecer a importância das pessoas ao meu redor, né? Vou contar um negócio pra vocês que eu já contei em alguns momentos e tá aqui atrás, ó, inclusive. Meu irmão Brulé, sabendo que eu sou um nintendista fanático, me deu um Switch 2. Sei que tem muita gente invejando meu irmão agora, né? Queria ter um irmão desse. Eu também não fazia ideia desse presente. Vai ser um presente que ele me deu por vários motivos, mas em especial quando teve o anúncio do Ocarina of Time Remake, que é um dos jogos da minha vida. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Zelda, tenho minha Majora's Mask aqui no braço, e o Ocarina of Time foi o meu Zelda, né? O Zelda que me transformou em zeldeiro definitivamente. E quando meu irmão viu o anúncio, ele, enfim, tava passando e tal, não vou contar qual a história dele ter comprado, mas ele pegou a promoção de 2 Nintendo Switch mais barato e comprou um pra mim também, não, pra ele e um pra mim, e me deu. E, mano, um presentaço que eu jamais vou conseguir pagar, meu irmão. Muito foda, muito absurdo e nem é justo. Mas eu vou viver com a injustiça de ter ganhado esse presente. Com o maior prazer, tá? Mas o ponto é, eu nem abri. Ele me deu e eu nem abri. E eu sou louco por essa porra, tô maluco pra jogar. E amanhã vai ser o dia, segunda-feira, primeira segunda-feira que eu não vou trabalhar em várias segundas-feiras, e eu vou abrir e vou jogar meu Switch. Então, o meu irmão me deu esse presente no primeiro ou segundo dia de Copa do Mundo, algo do tipo, ou sei lá, na semana antes da Copa. Eu já tava totalmente em ritmo de frenético. E eu tô falando sobre isso porque o meu irmão reconhece muito o meu trabalho, o que eu faço. Minha família reconhece muito o que eu faço. Em especial, minha namorada reconhece muito o que eu faço. A gente teve uma conversa antes de entrar nessa maratona, porque eu falei pra ela, olha, eu não sei como vai ser a minha agenda daqui pra frente. Eu vou contar pra vocês um pouco, pra quem tá por fora. Pra fazer esse programa da Copa, eu acordava todos os dias, desde 12 de junho, 6 da manhã, pra trabalhar no programa. Trabalhava na pauta, fazia uma vinheta ou outra, ficava aqui no computador já, arrumando, revendo os momentos e tal. Tomava um banho, vinha aqui, me arrumava iluminação, cenáriozinho todo e tal, deixava, gravava publicidade e tudo mais, e não sei o que, e aí começava a gravação 7h30 da manhã, salvo exceções, teve dias que a gente gravou 6 da manhã, teve um casamento que eu tive no meio desse período maluco, em Uberlândia, e que o casamento foi no sábado, eu gravei no sábado de manhã e gravei no domingo de manhã, de ressaca mesmo, pós-casamento ferrado, com a cabeça doendo e tudo, porque era um trabalho que exigia isso de mim. E quando eu tive essa conversa com a minha namorada, eu falei, olha, eu não sei como vai ser esse mês, eu não sei como vai ser a loucura. A gente teve alguns momentos de, putz, ferrou e agora, mas ela jamais virou as costas pra mim, muito pelo contrário. Ela falou, eu seguro as pontas aqui em casa, tudo que é atividade de casa, se você precisar de mim, me conta comigo. Que ela sabe da importância desse trabalho pra mim, e ela sabe que pra mim o que é meu é nosso, né, no fim das contas. Então se eu tô conquistando algo, tô vivendo, é algo pra gente desfrutar e etc. Então ela abraçou isso pra mim, por mim. Nisso eu não podia ter sorte de ter uma namorada mais compreensiva comigo e que me empurrasse mais, e com quem eu tivesse uma troca tão direta. Ela faz faculdade também, eu sou, pelo menos tento ser o maior incentivador da faculdade dela, para que ela tenha uma formação e que ela consiga trabalhar numa área que ela sempre sonhou em trabalhar, mas ter tido a paz de espírito de, cara, fazer o mínimo em casa e ver ela, mano, com vários afazeres que não deveriam ser dela, responsabilidades que não deveriam ser dela, mas porque eu não sabia, teve semana que eu cheguei em Araraquara, fiquei aqui menos de 48 horas, já peguei o ônibus de novo, voltei pra São Paulo, ficando em quarto de hotel diferente, pego o busão atrás, é chuva, faz mala, desfaz mala, faz mala, desfaz mala. Chegou um momento que eu nem desfiz mais mala, minha mochila, ela tá feita até hoje. Tá ali atrás minha mochila, não vou conseguir enxergar, tá aqui, ó. Minha mochila tá feita até hoje, porque eu não sei se vou ter que ir pra São Paulo de novo, essa semana ou no fim de semana. Tem final de Copa ainda, tem muita coisa pra rolar. Meu notebook tá aqui com microfone, com teclado, com iluminação, com mouse, muita coisa. E meu notebook, coitadinho, quem acompanha o Jovem Nerd Esporte Clube sabe, o bicho tá morrendo. E mesmo assim, eu na minha correria, em nenhum momento senti que tava deixando ela na mão, minha namorada na mão, porque eu sei quanto é importante ter pessoas na sua retaguarda, pessoas que te protejam, pessoas que te defendam, que defendam os seus interesses. Tem uma frase do Levante e Anda, do Emicida, que sempre me pega, né? Eu acho que eu já citei ela aqui em outro programa, que é a do: irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai, né? E essa frase sempre me pegou, porque é muito realidade, mas ao mesmo tempo, a gente às vezes encontra pessoas que estão dispostas a empurrar a gente na direção do nosso sonho, sabe? Eles não vão nunca defender nosso sonho como a gente, representar nosso sonho como a gente, como diz o Emicida, e eu não tô contrariando ele, eu só tô dizendo como é bom, como é importante quando você encontrar pessoas que estão empurrando você na direção do seu sonho, que você confie nelas, que você entenda que elas estão ali pra te ajudar. E eu não falo nem só sobre o apoio literal com os afazeres que minha namorada me deu,
para eu poder desenvolver todo o trabalho aqui com o Jovem Nerd Esporte Clube e todos os meus outros podcasts, 50 episódios, agora que eu fiz as contas, tô um pouco chocado com isso, confesso. Mas é muito além disso. É a paz de espírito e a tranquilidade de saber que eu tô em São Paulo e minha família confia em mim, minha namorada confia em mim, meus amigos confiam em mim, tá todo mundo me apoiando. Eu encontrei meus amigos semana passada, eu tinha um ônibus pra São Paulo no sábado, era 5 da tarde o ônibus. E aí, às 4h30, aqui era na quadra, tudo é perto, né? Mas às 4h30 eu fui num bar, que é a cervejaria Cachorro Magro, que é inclusive a cervejaria que fez a cerveja do Gabu, em novembro do ano passado, que só faz rótulo de cerveja baseado em cachorro que eles conhecem e tal. E a Vice deles é o Gabu, né? E aí, eu passei lá, na hora que eu cheguei lá no bar, meus amigos tinham combinado de ter uma tarde legal lá, ia ter um bingo, uma noite de festa ali, né? Enfim, uma noite de festa ali pra arrecadar fundos pra uma casa de gatos, né? Uma casa que cuida de gatos e tenta dar um lar pra esses gatos, né? Chama Casa dos Gatos, inclusive, que era Araraquara. E esse bingo solidário que rolou lá no Cachorro Magro, eu fui pra ficar 20 minutos, pra ver meus amigos, pra dar um oi pra galera, porque fazia tempo que eu não via ninguém, eu não saía de casa, só ia pro hotel e voltava, compromissos profissionais, etc. E um outro compromisso pessoal em São Paulo, sei lá, por algumas horas ou alguns minutos, ou pós-jogo, que eu conseguia ficar com os amigos, umas pessoas queridas ali na Roncaloto depois, inclusive o John, o Calote, a galera da Roncaloto que, putz, me recebeu super bem, foram super importantes nesse período também, pra que eu tivesse um respiro de vida no meio de tanto trabalho. Mas aquele momento que encontrei meus amigos, eu dei oi pra todo mundo, eu entrei no bar, cumprimentei o Gui e a Isadora, que são os donos da cervejaria, e eu entrei na fila pra pegar cerveja, e eles falaram, pô, você tem um busão agora 5? Me furaram o fila, o Guilherme me deu uma cerveja que eu nem paguei por ela. Eu escolhi a cerveja lá e tal, ele me deu um copo de cerveja, falou, não, toma aqui, cara, toma essa aí, não precisa pegar fila não, daqui a pouco você vai. E aí, cara, é muito louco ver o carinho com o que eu fui tratado nesse mês. Foi um mês que tinha tudo pra ser um dos piores meses da minha vida, apesar de eu estar trabalhando com o que eu sempre quis, com o que eu sempre amei. Era pra ser um dos meses que mais me deixassem exausto, e isso de fato aconteceu. Eu tô exausto. Hoje é o primeiro dia que eu dormia tarde, que eu falei, caraca, eu não preciso ver jogo, não preciso fazer nada, eu só preciso fazer o dedo na minha cabeça e o pelada, né? Inclusive, não é nada, mas são coisas que eu tô mais em casa, entende? Que eu me sinto mais em casa pra fazer. E eu tenho menos, sei lá, noia de, trabalhando pra terceiros e tal. Por mais que eu saiba também que no Jovem Nerd a galera já confia em mim o suficiente pra me deixar solto, e eu fico bem solto ali, né? É um perigo às vezes. Mas é muito doido sentir esse carinho de todo mundo. E, mais do que isso, sentir que esse carinho se estende pra audiência que eu construí ao longo dos anos, né? E aí eu preciso só... Se eu tô aqui agradecendo meu pai, minha mãe... Não falei muito do meu pai, mas obviamente quando eu falo minha mãe, eu falo do meu pai também, né? De cada gesto de cuidado, cada gesto de carinho, de cada preocupação, cada ligação, cada mensagem, às vezes, do meu pai mandando... Ou o dia que a Argentina tava jogando com o Cabo Verde, meu pai super empolgado, torcendo pro Cabo Verde, e eu exausto naquele Argentina em Cabo Verde. Eu lembro que eu tava morto de cansaço, tava assistindo o jogo torcendo, mas tipo, com energia, caraca, minha bateria tava no 15. E eu vi a empolgação da galera, e às vezes isso me enchia de energia, de empolgação, etc, e me fortaleceu pra fazer o que eu precisava fazer. É muito maluco, cara, como além dessas pessoas, pra além do meu círculo pessoal, da minha namorada, dos meus pais, do meu irmão, das pessoas do meu entorno, da minha família, enfim, meus tios, primos, minha cunhada, todo mundo que, enfim, me apoiou, minha sogra quando eu tava em Uberlândia, poder estar com ela, os próprios noivos do casamento que a gente foi lá, foi tão gostoso receber o carinho de todo mundo e receber esse respeito no meio de um momento tão atribulado, que no meio desse mês também chegou um presente aqui em casa. E aí eu nem lembrava mais disso. Foi um negócio que na correria eu não sabia o que era. Falei, que é isso? Não sei. Quando eu abri, eu dei de cara com isso. Que é um quadro do Gabu, pra quem não tá só no áudio, feito pela Cláudia Sampaio, que é a esposa do Bruno Alves, que é um ouvinte. E ele tinha falado comigo, sei lá, na época que aconteceu as coisas com o Gabu, um mês depois, ele veio falar, cara, minha esposa é ilustradora e ela é uma artista, ela fez uma arte do Gabu a meu pedido, eu quero te presentear e tal. Ele pediu meu endereço e eu obviamente mandei, e tô aqui com um quadrinho do Gabu na minha casa, feito pela Cláudia Sampaio. E eu não tenho palavras para agradecer e como eu me senti cuidado nesse ano. Foi um ano muito difícil, cara, muito difícil, e esse trabalho difícil foi só o último gole da dificuldade desse ano. E quem acompanha dentro da minha cabeça sabe da dificuldade que eu passei esse ano por conta do Gabu e da perda dele. Mas eu não quero nem falar sobre o Gabu aqui, sobre o Gabu especificamente. Eu quero falar sobre o gesto. Quando o Gabu ficou mal e eu pedi ajuda pra galera, a audiência do Pelada e a audiência do Dentro da Minha Cabeça chegaram juntos de uma maneira que eu não consigo nem começar a dizer. Eu comecei a perceber que a minha rede de apoio talvez seja um pouco mais longa do que a que eu tô acostumado a contar. Sabe, quando a coisa apertou, eu me senti completamente abraçado por todo mundo.
E é um gesto similar, em outra intensidade, de outra natureza, mas ao gesto da minha namorada vir pra mim e me dar a mão e falar: confia em mim, o que você precisa que eu faço? Vamos, precisa de ajuda? Eu te ajudo, vambora. E a ajuda que a minha namorada me deu foi imensa, e eu sou muito sortudo, mas eu sou tão sortudo quanto por ter a audiência que eu tenho, por ter vocês, por ter a família que eu tenho, por sentir o cuidado da minha mãe. Toda vez que ela me ligava, que ela perguntava: filho, como é que você tá? Você tá se cuidando? Vai fazer exercício, vai fazer... E eu não tô fazendo exercício nenhum, foi um mês que eu me abdiquei de tudo pra fazer esse trabalho. Inclusive, eu tô aqui com uma munhequeira usando nas horas que eu não tô editando, e eu esqueci de botar antes de começar a gravar. Eu também não vou botar agora também, né? Não faz sentido botar agora. Porque eu senti nessa reta final uma dorzinha aqui na mão, que eu falei: a tendinite de editar todos os dias, né? Porque, assim, o trabalho meu é gravar, editar, revisar, publicar, ajeitar. Então era todo dia aqui com a mãozinha no mouse, ó, fazendo edição, né? Todos os dias. Amanhã e depois, provavelmente, eu vou passar o dia inteiro com essa talinha aqui pra poder dar uma melhorada. Eu já não tô mais com dor hoje. Eu tô só preventivamente usando a munhequeira. Espero que não dê, de fato, nada mais grave. Mas senti esse cuidado e esse carinho de todo mundo. Desde a época que o Gabu ficou mal, culminando nesse projeto, é um negócio que eu não tenho nem o que dizer. Eu acho que não tem sentimento melhor no mundo do que você se sentir seguro. Estar num lugar onde você se sente bem-vindo, livre pra ser quem você é, pra fazer o que você faz e pra abraçar as oportunidades que a vida te dá. Eu acho que, se eu puder dar um conselho pra você, é pra você ficar atento. Eu acho que ser um bom amigo, ser um bom marido, ser um bom namorado, ser um bom... qualquer coisa, uma pessoa que se relaciona bem, tem muito a ver com atenção. Não só de dar atenção e de exigir atenção, não. Mas de prestar atenção aos desejos e não só às necessidades. Às vezes a gente ajuda alguém que está precisando fazer uma mudança porque essa pessoa precisa de ajuda. E a gente vai lá e é amigo naquela hora, beleza. Mas quando teu amigo está estudando, está ralando para estudar, para realizar um sonho dele, você ouve com atenção, se preocupa e tenta incentivar ele de uma forma adequada, tá ligado? De uma forma para ele sentir que ele não tá sozinho. Ele sabe. Eu sempre soube que esse trabalho meu seria muito solitário. O trabalho de edição de podcast, ele é muito solitário, galera. Não tem jeito. Você tá ouvindo ali, às vezes, sei lá, essa semana gravamos um programa de 2 horas com o Felipe Figueiredo. Foram lá umas 4, 5 horas de trabalho de edição comigo aqui, ó. Focado, velho. Não teve jeito. Muito focado. Tô sozinho. Mas nada, não tem sensação no mundo melhor do que você poder fazer algo sozinho pensando: eu tô aqui e tem pessoas cuidando de mim, que se importam comigo e elas estão bem. E tá tudo bem. Essa segurança, esse sentimento de segurança, ele é inacreditável e indispensável para você ter tranquilidade e correr atrás do que você quer. Quando eu falo sobre o desejo, é nesse sentido do desejo de sonho, né? De você realizar algo que para você é extraordinário. Eu tô muito feliz. Faltam 4 episódios do Jovem Nerd Esporte Clube. Agora eu já tô vendo a linha de chegada e já tô maneirando o passo. Eu não preciso quebrar meu recorde, eu preciso só chegar. E eu tô muito seguro de que eu vou chegar na linha de chegada. E que a linha de chegada também seja só um primeiro passo pra gente dar continuidade pro projeto e tal, que foi um super sucesso e que a galera gostou muito e abraçou muito. Tenho muita segurança disso e quero que isso se torne realidade. Mas, mais do que isso, eu só queria do fundo do coração que as pessoas que estão ao meu lado, inclusive vocês que são minha audiência, soubessem o quanto eu sou grato. Mas em especial, minha namorada, meu pai, minha mãe, meus amigos que estão comigo me empurrando. Eu abri mão, 3 anos e pouco atrás, de um caminho ao qual me preparei a vida inteira para trabalhar. Que ele não ia ser também só flores, mas eu já tinha caminhado nele 9 anos e meio, quase 10. E hoje eu me dou conta que esse ano eu fiz 20 anos de trabalhar com um programa de áudio, desde meu primeiro programa de rádio. Mais ou menos por agora, em agosto, setembro, foi meu primeiro programa de rádio na Rádio Blast, que foi a rádio que foi de fato a minha escola de transmissão e de locução e de começar de fato a mexer com edição de áudio e tal. De março até setembro, até agosto, eu tava numa outra rádio, mas eu só meio que entrava pra gravar e era isso aí. Pra fazer o programa ao ar, né? Não pra gravar, mas pra fazer o programa, pra transmitir. E desde aquele setembro de 2006, comecei a querer produzir, mexer com áudio, edição, criar bloco, criar quadro, criar personagem, imitar. E aí, eu tenho alguns cuidados comigo mesmo que eu preciso ter mais. Eu preciso fazer fono, preciso voltar no otorrino, eu preciso emagrecer, fazer um trabalho de academia decente, pra eu poder me sentir melhor, não só fisicamente, esteticamente, mas também pra eu poder me sentir melhor com saúde mesmo, com respiração. Pra proteger minha voz, eu preciso ter o pulmão bom, preciso estar com o diafragma, sei lá, essa porra, eu tentei falar palavras aqui pra parecer que eu sabia do que eu tava falando, mas eu não sei. Mas eu preciso estar funcionando, entendeu? Meu corpo é meu instrumento. Se minha voz é meu ganha-pão, meu corpo é meu instrumento. E mais do que meu ganha-pão, minha voz é minha forma de se expressar.
Quando eu vejo um trabalho como esse da Cláudia Sampaio, que me mandou com tanto carinho, a Cláudia, talvez ela não faça ideia da relação que eu tive com o Gabu e do quanto o Gabu importa pra mim, mas eu tenho certeza que ela sabe que isso é uma memória muito importante pra mim, que isso que ela desenhou é sagrado. Então eu sei que o carinho que ela teve pra fazer o trabalho dela, que ela quis fazer com o maior capricho possível, com carinho, etc., como artista, pra ela desempenhar o que ela ama, pra ela fazer isso, eu sei que ela se preocupou comigo, que tem carinho comigo aqui, não é só com trabalho manual. E aí, é da mesma maneira que eu sei que quando a Ana assumiu responsabilidades aqui em casa, ela não fez isso só porque a casa precisa, mas ela fez isso porque ela sabe que ia me fazer bem não ter essa preocupação. Quando meus amigos foram compreensivos, me deram uma palavra de acolhimento, eu sei que eles tiveram isso por carinho por mim, por respeito ao meu momento. Eu não me senti cobrado em nenhum momento, eu não me senti pressionado em nenhum momento, e isso foi incrível. Então, muito obrigado. Você que fez parte disso, saiba, eu amo você pra caralho, tá? E eu não quero citar mais nomes aqui, mas eu nunca vou esquecer. E isso, eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que o projeto do Jovem Esporte Clube não dê tanto fruto assim, e que não siga. Pode ser, as coisas, a gente não sabe como as coisas são. Como foi com o Mal Acompanhado, que era um projeto que eu dei tudo de mim e que eventualmente chegou ao fim. Mas vocês habilitaram com que eu chegasse até aqui. Eu me senti como uma criança que começa a andar de bicicleta. E em vários momentos eu senti que as pessoas revezaram segurando o meu banquinho. Porque eu não tinha mais rodinha. A partir do momento que rolou a Copa do Mundo eu não tinha mais rodinha não. Foi um mês intenso. Mas vocês se revezaram demais, segurando no meu braço, segurando no banquinho, me dando equilíbrio para que eu pudesse pedalar. E se eu pedalei até o fim, nada mais justo do que eu reconhecer a quem permitiu que eu pedalasse. Então, fica aqui meu muito obrigado a todos vocês que me fizeram me sentir seguro. A todos vocês que me fizeram realizar os meus sonhos. Porque a única certeza que eu tenho na minha vida é que eu não daria conta. Porque não é pra ninguém dar conta de fazer o que eu fiz, não. E isso não é pra me puxar o saco, mas talvez seja também, tá? Porque eu fui foda pra caralho nesse momento. Fui muito bizarro. Absurdo. Fui sinistro. Tá maluco? Conta aí quanta gente fez o que eu fiz. Não vai achar muita gente, não. Bizarro. Paga o pau pra mim, não tem jeito. Mas saibam que nada disso foi sozinho. Aí fica fácil, né, Vidani? Que essa galera toda atrás. Pô, que seja fácil, então. Tomara que seja mais fácil. Tamo junto, gente. Muito, muito, muito obrigado. E saibam que eu nunca vou esquecer. Valeu. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topa gravar comigo. Siga nas redes sociais. Eu sou @Príncipe Vidani, o projeto é @Cabeça do Vidani. Dê 5 estrelas, comente no episódio e considere ajudar no financiamento coletivo. Estamos em 3 plataformas, o Apoia-se, o Patreon e a chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com, que também é um e-mail para você mandar e-mail pra gente, com teu feedback sobre o episódio, oportunidade comercial, quem sabe, enfim. Com R$20 ou mais no financiamento coletivo tem recompensa já pra você, pra fazer parte do nosso grupo de Telegram exclusivo para apoiadores. E com R$300 ou mais, você pode gravar um programa inteiro aqui comigo através da categoria Invasão Mental em Memória do Gabuzinho. E eu vou voltar a chamar a rapaziada da Invasão Mental, hein? Passando a Copa, vocês estão de volta, rapaziada. Fiquem tranquilos. Beijo na alma. Tem produtos na Podcast Store para você que curte o trabalho por aqui no Dentro da Minha Cabeça. Caneca, camiseta e uma porrada de coisa. E não se esqueça de escutar nossos spin-offs lá no Pensamento Extrusivo, que tem saído às sextas-feiras. Para facilitar a tua vida, tudo que eu tenho a dizer aqui tá descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. Alegria, tranquilidade, até o programa que vem e valeu! Welcome to a new era of baseball's great spectacle, the T-Mobile Home Run Derby, live on Netflix. The biggest sluggers in baseball put their talents to the test on All-Star Weekend. Raw power meets star power. Big swagger meets bigger slams. And you don't swing to make contact. You swing to make history. Watch the T-Mobile Home Run Derby live on Netflix this Monday, July 13th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms.